todo mundo com atenção, né, no que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia, com essa invasão, um monte de mortes, e até com medo de uma terceira guerra mundial, né? As guerras, os conflitos são necessários para o progresso? Qual que seria, o que o Espiritismo contribuiria para olhar o que está acontecendo hoje? Você fez uma pergunta muito importante no momento. A gente sabe dos livre-arbítrio. Os espíritos superiores conhecem também perfeitamente o livre-arbítrio. Se você quiser fazer alguma coisa, boa ou ruim, ninguém vai lhe impedir. É seu livre-arbítrio. Nós não precisaríamos de ter a Terceira Guerra se nós tivéssemos feito a lição de casa há 20, 30 anos atrás. E desse continuidade, fortalecer o universo com os bons espíritos, com as nossas orações, com as nossas bondades, com as nossas... buscando a perfeição, fazendo caridade, perdoando. Mas nós não fizemos, nós não passamos para o povo, do modo geral, esse conhecimento. Nós ficamos muito presos, às vezes, numa casa espírita, e não passamos para a rua, não passamos para fora. Não, nós somos espírita em qualquer lugar do globo, não é apenas onde moramos, ou onde... Nós não precisamos dizer, mas eu só posso fazer lá na casa espírita. Não, meus queridos, eu vejo muito isso. Nós podemos fazer em qualquer lugar. Deus está conosco, está em todos os lugares conosco. E quando Ele manda os seus bons espíritos nos auxiliar, acabou, é a maior força do universo. Então nós temos poder quando temos fé. Muitas pessoas, às vezes, não podem ser curadas. O caso da guerra. Será que ela vai poder ser evitada? Quem sabe é o nosso Pai. Porque nós temos até conversando antes com você, até 1932, para começar um novo planeta na Terra. Um novo planeta, uma nova gente, uma nova nação. E a guerra vai ajudar a eliminar as pessoas más, as pessoas que precisam ir para aquela colônia, onde eu falei que só tem perversos, são várias colônias. Então todas as pessoas más que morrerem, que precisam se desencarnar da Terra, irão para aquelas colônias, se preparando para ir para o mundo inferior. Aí muitas vezes a gente pergunta, e as pessoas boas? Se a morte é por necessidade para a retirada dos ruins, os bons que vão é para retornar rapidinho para dar continuidade aos que aqui ficaram. Porque eles têm mais saber, foram lá, buscaram mais orientação e vêm trazer para aqueles que estão aqui na Terra força e perseverança. E veja que já temos muitas crianças mostrando isso. Crianças já nascem de olhos abertos. Quando de primeiro, levava 6 meses para abrir os olhinhos. Uhum. E as suas mães, super preocupadas naquela época, enfaixavam a criança de uma tal forma que ele ficava que nem uma banana, com a casca. Se mexesse, quebrava. Então não podia qualquer pessoa não podia pegar a criança, não, porque vai machucar, vai quebrar a coluna, vai não sei o quê. Hoje as crianças já nascem, já quase engateando, porque no seio, lá no útero da mãe, ela já fica fazendo movimentos, chutando, batendo, um monte de coisa. Então, veja a evolução do ser. Então esse progresso que estamos vendo não é só em tecnologia, né? O próprio ser também segue progredindo, né? A Terra está progredindo, a Terra. E tudo o que nela está, a lei que Deus nos deu. Então, meus queridos, vamos levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Sentir a presença do nosso anjo da guarda do nosso lado. Sentir os nossos mentores, a espiritualidade amiga que nos acompanha. E assim, amparado por esses queridos irmãos, vamos subir ao alto, vamos até Maria de Nazaré, agradecer à Mãe Santíssima pelo amparo e pela proteção.
pelos ensinamentos do amor de mãe que ela nos deu. Vamos pedir a ela que nos leve a Jesus, seu Filho, a quem agradecemos, Mestre amado. Obrigado pelos seus exemplos de perdoar, de amor, de humildade. Obrigado pelos seus ensinamentos redentores. E pedimos a Jesus que nos leve ao Pai, Pai da vida, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo. Agradecemos a Deus pela vida, pelas reencarnações, por esta oportunidade. Agradecemos a Deus pela vida. E ao nosso Pai Todo-Poderoso, ofertamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu santo e divino nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Dai-nos o perdão, Senhor. Dai-nos, Pai, a caridade. Que possamos ser melhor amanhã do que fomos hoje. E assim, agradecido a Deus, dizemos: obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Graças a Deus e graças a Jesus. Começou por eu não encontrar a verdade que procurava. Eu fui em várias casas, várias igrejas, e não encontrava o que eu queria saber. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? E eu lembrava de quando eu tinha meus 6 anos. Se quiser aproximar um pouquinho, Que desculpa te cortar. uma prima minha, que tinha 14 anos, ela começou a receber um espírito que judiava muito dela. E ela ficava horas desacordada, caída numa cama. O meu pai e minha mãe, que não eram espírita, não conheciam a religião espírita. Minha mãe era católica, daquelas de uma vez por mês na igreja, porque a igreja era longe. E o meu pai dizia que não ia para beijar a mão de homem nenhum, porque para beijar a mão de um homem igual a ele beijaria dele. Então ele não ia, mas ele tinha muita fé em Deus, todos os dois. As orações eram feitas todos os dias em casa, pela manhã e pela noite. Orações comuns, a oração do Pai Nosso, Ave Maria, agradecimento a Deus. Isso me ensinou muito. E por que meu pai conseguiu curar aquela moça, falar com o espírito que se apossava dela, conversar e orientar para que ela cuidasse da vida, deixasse a filha em paz, porque era a mãe dela que vinha. Só que a mulher não queria largar a filha. A filha dela estava sofrendo muito. Mas tanto meu pai conversar com ela, às vezes que ela vinha, ela acabou partindo para o plano espiritual e deixando a filha em paz. E casou-se, tem famílias, filhos, vive muito bem numa cidade do interior. Então essa influência espiritual era familiar. Era familiar. A mãe desencarnada. Da filha. A mãe desencarnada, né? Se apossando da filha. E ninguém naquela época tinha conhecimento espiritual. Isso foi quando eu tinha 7 anos. Eu estou apenas com 88, 87. Então, já olha, faz não 70 anos que isso se passou. Eu achava que era menos, hein? Parabéns, tá? Então, meus queridos, isso ficou na minha mente. Eu queria saber o porquê. Então, existe seres do outro lado, vivo, porque se ela vinha e incorporava na filha, ela estava viva. E a igreja católica, os padres diziam para mim perguntar para Deus. E as igrejas católicas, normalmente, os seus fiéis, que de mais grau, quando eu ia perguntar, diziam isso é coisa do demônio. Então eu ficava sem resposta. E um belo dia acabei ouvindo alguma coisa sobre Kardec e comecei a me interessar pelo conhecimento. De Kardec, eu fiquei sabendo de Edgar Armand, Coronel Edgar Armand. Isso me interessou muito, saber quem era.
E aí, dentro dessa pesquisa, fiquei sabendo que o coronel Edgar Armon, ele havia feito a primeira escola espírita no mundo. Então, a primeira escola saiu de Edgar Armon aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E Edgar Armon influenciou a mim de uma tal forma que aí eu busquei fazer escola, aprender no livro dele. Eu achava que era do Eurípides, eu tinha isso, que eu achava que era o Eurípides. Eurípides também tem livros. Não, da escola, eu achava que a primeira tinha sido a escola do Eurípides. Não, mas a Edgar Armon trouxe o programa da Polícia Militar, da Escola da Polícia Militar. Ah. Então ele fez, você vê que é bem, não digo rigoroso, mas bem explicado. Disciplinado, né? Disciplinado. Você tem que estudar 1 ano para passar para o segundo. Uhum. Você termina o segundo, tem que fazer o terceiro. Mas nesse interstício você traz também o curso de médio, o curso de passe e outros cursos que lhe interessam. Olha que maravilha. Então você vai se formando um doutorado. Dependendo do seu esforço, da sua dedicação, você aprende muito. E ali, dentro desses livros, dentro dessa aprendizagem, eu aprendi muita coisa. Tudo que eu sei hoje, praticamente, todas as dúvidas que eu tenho, eu busco, quando não nos livros, eu busco com outros companheiros, porque nós não estamos sozinhos na rua, aqui no mundo. E nós precisamos de um ao outro. Nós temos que unir as perguntas, os conhecimentos, que é assim que aprendemos mais. Então, aquelas dúvidas que você tinha na infância, não tinha as respostas. Aí você encontrou no estudo estudo da nosso estudo do Evangelho Espírita. Nossa, eu aprendi muito, graças a Deus, estou aprendendo. Isso daí também veio a trazer uma influência grande para a minha família. Porque meu filho começou a não fazer uma escola ainda, mas ele já leu o livro dos médiuns, já leu o livro dos espíritos, já leu o livro do Evangelho Nosso. Então ele está apegado muito ao espiritismo. Está mudando a sua consciência, mudando a sua forma de ser, que ele era muito assim eufórico, qualquer coisa ele falava palavras que não precisavam. E hoje não, hoje ele está maneiro. E inclusive diz, eu não quero pagar isso para ninguém, eu não faço mais nada disso. Então, já com aquela consciência de resgate, já né? tem a consciência do resgate, da vida continua e de nascer de novo. Olha só que maravilha, né? E as minhas filhas, que eram muito empolgadas, que já conheciam, que já sabiam, né? E notaram que não, ainda tem muito o que aprender. E começaram uma escola, estão aí no 1º ano de escola. Então eu fico muito feliz de ver que meus familiares se engrenando na aprendizagem, de aprender a ser discípulo de Jesus, ser um servidor do Mestre, que todos nós precisamos. Se queremos a glória do Pai, temos que fazer a nossa passagem bem feita. Porque vamos voltar de novo. Mas vamos voltar com mais conhecimento cada vez que encarnamos. E Deus criou tudo que tem vida, tudo que é espiritual. Todos os seres vivos é criação do Pai, criação divina. E nós vamos passando pelos ciclos da vida. E que seriam esses ciclos? Quando Deus nos criou, nós éramos germes. E depois nós fomos se transformando. E cada transformação para uma outra passagem, um ciclo, às vezes leva 1000 anos. Então não precisamos ter pressa, não é isso, Edgar? Uhum. Nós não precisamos ter pressa, porque nós temos muito tempo. O Pai tem uma paciência para nos esperar. Então, cada vez que nós passamos por alguns ciclos, por exemplo, da rocha, da água, da terra, das plantas, nós já fomos graminha. Interessante. Nós já fomos graminha, nós já fomos todos os seres abaixo de nós, nós já passamos por eles. Até chegarmos a um parecido com nós, que são os símios. Parecido com o macaco. Esses símios, nós éramos totalmente brutos ainda. Passamos já por
as partes inferiores, e quando chegou nesta parte, que era mais forte, que era o homem, né? Nós estávamos se preparando para ser o homem. Então nós tínhamos umas vidas duras, dormíamos em caverna. E tinha uma coisa que nós gostávamos muito de fazer, não todos, mas a maior parte fazia. Você não vai acreditar. O macho procurava uma fêmea e pelo cheiro ele a encontrava, e após ele praticar o sexo desejado, ele matava a fêmea para que ela não fizesse sexo com outro. Nós éramos bonzinhos. Então, Deus, na sua sabedoria, mandou para a terra o pessoal de Capela. Eram espíritos que não conseguiram se adaptar. Capela seria um outro planeta. Um outro planeta. Capela é um outro mundo, né? Então não conseguiram se adaptar. Foi tirado os espíritos que não se adaptaram e enviado para a Terra para ensinar aqui os trogloditas, como se diz, né? Não sabiam nada, eram todos violentos. Então esse estágio de mineral, planta, animal, não necessariamente foi no planeta Terra. No planeta Terra, a formação do planeta. Mas nós iniciamos junto com o planeta, ou pode ser que nós tenhamos vindo de outro? Nós iniciamos junto com o planeta. Porque nós éramos germes, vivíamos no espaço. E o espaço, não existe lugar vago. Todo o nosso em volta, universo, é ocupado por seres criação de nosso Pai. Deus não deixa nada em vão e não cria nada que não vá ter vida eterna. Perfeito. Toda a criação. Por isso passamos pelos ciclos da rocha. Por isso passamos pelos ciclos dos animais, plantas, e chegamos ao homem, aonde recebemos uma consciência e uma virtude. Você agora, tudo o que faz é seu. A consciência Então, do livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio. Você plantou, colhe. Então, meus queridos, olha que coisa maravilhosa. E por que, então, temos tantas dificuldades em saber, ter o conhecimento, que se nós só fizermos coisas boas, não recolhemos coisas ruins? Ah, mas eu não consigo. Realmente é difícil. Porque nós muitas vezes praticamos o mal pela mente. Quando nós pensamos coisas ruins, coisas bobas até, mas nós vamos jogando para a atmosfera. E como eu disse para vocês que o espaço não é vago, então vai acumulando esses seres ainda sem noção, sem nada, eles vão se acumulando nessa fluidos que nós jogamos. E aí eles vão realmente fazer o mal, porque eles não têm conhecimento. Tem como evoluir sem cometer erros? É difícil porque não aprende. O erro é uma aprendizagem. O erro cai na aprendizagem. Quando nós erramos, se arrependemos. Então não fazemos mais. Sabe, esse caminho eu não preciso mais seguir, né? Não preciso Vou por mais outro. voltar. Porque, mas ninguém volta. Volta. Depende de cada um. Todos têm o livre-arbítrio, então você caminha para frente se quiser, senão você pode ir para trás. Só que se você só for para trás, você vai acabar tendo que começar de novo. E não é começar de novo já como um homem, não, você vai começar de novo com uma bolha ali, num local fechado. E ali você vai passar milênios ali até perder toda a sua consciência, esquecer tudo, apagar tudo. Aí você retorna novamente no início do princípio. Mas sempre como homem, né? Não, nessa época você esquece tudo. Eu digo assim, aquele entendendo a escala, aquele que passou pelos estágios minério, planta, animal, chegou no homem. Quando ele reencarna, ele já não reencarna mais nunca no grau abaixo, né? O ser humano não pode, ele não pode reencarnar como... A pessoa não pode ver um cachorro e falar... Não, isso nunca acontece. Nós nunca vamos retroceder. Nós sempre vamos evoluir.
Então, nós podemos nascer com alguns defeitos físicos. Por exemplo, se você machucou alguém em um braço ou numa perna, automaticamente você foi mal, foi por maldade, não foi por acaso, e você vai ter que pagar, vai ter que vir, muitas vezes com defeito físico. É a lei da ação e reação. Precisamos tomar muito cuidado, voltando ao pensamento, porque o nosso pensamento cristaliza. E quando ele cristaliza, ele tem poder, tem força, por causa desses seres criados que não têm noção da vida. E o que acontece? Em vez dele ir muitas vezes para quem estamos pedindo, ele vem para nós. Porque só vai para a pessoa a qual estamos pedindo, a maldade que estamos fazendo, se ela colher. Como ela colher? Ela tiver pensamentos ruins, negativos. Estiver na mesma vibração. Nas mesmas vibrações. Então ela recebe. Mas se ela tiver vibrações boas, vai que nem um escudo. Vai lá, bate e volta. Bolinha de ping-pong, né? Perfeito. Então a gente tem que tomar cuidado com o que pensamos. Porque está dentro da nossa evolução. Ah, mas nós vamos ser homem a vida inteira, nascendo e reencarnando? Não, meu querido. Nós vamos reencarnar só enquanto precisamos. Quando nós tivermos a consciência só do bem, nós não precisamos mais de encarnar, porque não temos nada mais a pagar. A gente também pode chegar num nível de evolução para ir habitar outros mundos? Nos falta muito para nós irmos fazer isso. Por isso temos que andar depressinha na nossa bondade, no nosso amor, na nossa aprendizagem. Porque já estamos sendo resgatados, alguns espíritos, para colônias. E essas colônias vai se preparando justamente para ir para o mundo inferior. Nós temos muitas colônias já com prisioneiros. Porque aqueles que são bons, que buscam fazer o que manda a lei divina, eles saem da vida encarnada, desencarna, e ele retorna de novo para dar ajuda ao progresso. Pessoas boas, pessoas de coração bom. Nós temos vários amigos aí, reencarnados, nós sabemos disso. Esses amigos, quando encarnados, eles esquecem um pouco da vida desencarnada. Mas eles vieram para fazer algo. E quando eles buscam continuar no estudo, na aprendizagem, então eles crescem muito. Nós temos o caso de Chico Xavier, nós temos o caso do Dr. André Luiz. Nós temos muitos companheiros que se encarnaram na Terra para nos ajudar. Maria de Magdala, Maria de Madalena, Irmã Dulce, né? Irmã mais Dulce. Recente. Nós temos vários aí que vieram para dar uma forcinha. Kardec, Edgar Armon. Então eles vieram para nos ajudar. E tem uma coisa que eu vou falar para vocês. Quem ia dar início às escolas espíritas foi determinado para o nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes. Só que Bezerra de Menezes, ele, muito ocupado com ajuda às pessoas doentes, uma coisa e outra, ele não tinha tempo. E veja que os espíritos superiores, eles não têm, assim, ciúmes de uma coisa e de outra. Então foi pedido para Edgar Armon, porque Edgar Armon era conhecedor das escolas militares. Então foi pedido para ele. E Edgar Armon pegou com tanto amor, com tanto carinho, que saiu a primeira escola militar, a primeira escola espírita, aqui da forma que é a nossa. Vocês veem que nós temos missões aqui na Terra. Todos nós temos. Interessante. Mas muitas vezes nós desviamos porque se preocupamos com outras coisas. Acredito que até o próprio Allan Kardec, né, indagou dos espíritos se ele não conseguisse fazer a missão dele, se não se cumprisse. Aí os benfeitores disseram, né, outro vem e te substitui, né? Não tem esse privilégio de um ou de outro. Não, eu vou até mais longe. A Jesus foi dado a missão, e se por acaso ele desistisse, viria outro Cristo. Até Jesus. Porque não tem, então ninguém é insubstituível. A gente tem um conhecimento de que várias vezes encarnamos e várias vezes vamos crescendo.
Só que nós podemos, quando cuidamos bem dos nossos amigos espirituais, principalmente nosso anjo da guarda, muitas vezes continuamos com ele por muitos séculos. Então, o nosso anjo da guarda, ele também aprende conosco. E nós, lógico, com a ajuda dele, aprendemos mais. No livro Paulo e Estevão, o Emmanuel, através do Chico Xavier, ele diz algo nesse sentido de não ter esse apego com a obra, que foi o apóstolo Paulo que incentivou Lucas a escrever o evangelho de modo biográfico, fazer aquele levantamento. Porque ele tinha essa vontade de fazer, o apóstolo Paulo, mas ele já viu que ele não iria conseguir. E aí ele incentivou Lucas a fazer, e aí Lucas fez o evangelho dele como uma pesquisa, né? Indo até a mãe de Jesus, passando pelos lugares Fez pesquisas mesmo. Passando pelos lugares onde ele curou e tal. E eu achei interessante, assim, me marcou quando eu li, né, o Paulo e Estevão, o que Emmanuel nos traz, que assim, às vezes ele viu que era necessário, mas por ver que ele não conseguiria, ele não teve problema nenhum em incentivar um companheiro, né? Não. Lucas foi muito valente, porque Lucas, ele achou de aprender ou estudar medicina para competir com Deus. Ele não conhecia o Deus, porque ele conhecia o Deus romano, o Deus verdadeiro, o Deus puro, ele não conhecia. Só que ele falou, nessa conversa, Deus, escuta bem o que eu vou lhe dizer. Eu vou estudar, vou aprender para dar cura a todos aqueles que você quiser matar. Porque Lucas achou que a namoradinha que ele tinha dos 13 anos, que era filha de um senador da República, eles tinham aquele namorinho de garota, ela tinha a doença branca, que era o câncer. E ela veio a falecer nos braços dele quando ele tinha 13 anos. Olha. Então, daí para frente, ele revoltou-se contra Deus. Ah, mas e como acabou a revolta? Deus é maravilhoso, meus queridos. Ele toca nos nossos corações com amor. Lucas saiu da cidade onde ele morava, depois de formado médico. Ele vinha no barco e começou uma doença que estava morrendo todos os marinheiros, os marujos estavam morrendo naquele barco. E ele então pegou e falou, eu preciso curar esse povo. Então ele levantou na madrugada e foi ver porque quantos mortos já tinha. Ele viu lá uns 5, 6 mortos, ele falou, já vai morrer todo mundo. Mas ele viu o rato andando no barco. Ele chamou o anãozinho, que era guarda-costa dele, e foi limpar o barco, retirar todos aqueles ratos, jogar tudo fora, limpou, deixou tudo limpo, limpo, limpo. E, lógico que teve ajuda divina. Ele só não sabia porque ele não pediu, mas veio. E ninguém morreu na madrugada. Ninguém morreu na madrugada. Passou-se o dia, ninguém morreu. E ele limpou de novo e incentivou todos a limparem. E ninguém morreu mais dali para frente. Ele então ficou meio pensativo, mas não soube a explicação. Depois ele se desloca da cidade onde ele mora e vai para Jerusalém para saber alguma coisa de Jesus. E no caminho, ele vê um pessoal levando uma moça morta dentro de uma rede, que era onde eles faziam, né? Não tinha caixão, então eles levavam dentro de uma rede. Ele perguntou o que era, o pessoal chorando. Então o marido da moça, desesperado, pegou e falou, põe aí, chamou ele, não, o senhor quer ver, tal, tá aqui, é minha mulher. Ela está morta já há 2 dias, nós estamos levando para ser enterrada. Ele se ajoelhou e pôs a mão sobre a testa da moça. Eu me emociono quando eu lembro dessa passagem. E quando ele pôs a mão na testa da moça, ela abriu os olhos e voltou à vida. O pessoal que era um judeu começaram a gritar, é Deus, é o Filho de Deus. Ele falou, não tem nada a ver. E dali para frente, então, Lucas
já começou a se ligar a Deus e achar que realmente Deus estava com ele. Olha que história bonita, hein? Passado mais um tempo, Lucas estava morando numa cidade próximo a Roma e ele viu vendendo-se um escravo. Os leilões que nem hoje, né, de vender carro, vender as coisas. Só então, com ser humano, né? Então estava o leilão lá vendendo os carros. E tinha um senhor de cor forte que ninguém queria comprar porque ele não era branco. E Lucas, ouvindo e vendo aquilo lá, ele chegou e falou para o vendedor do escravo e comprou. Pegou o dinheiro e comprou. Pegou para ele e disse: agora para frente você é liberto. Pode tocar sua vida, pode ir embora. Mas o senhor, muito inteligente, falou assim: você me comprou para eu ser preso de novo e eles tornaram a me vender? Não. Você me comprou, agora eu sou seu. E Lucas disse: eu não quero escravo. Você vai ficar comigo. E o Lucas pegou e falou: bom, se não tem jeito, você acha, então vamos, mas um escravo você não é. E Lucas levou para morar com ele. E lá na cidade próxima, ele tinha um tipo de um consultório médico, atendia as pessoas gratuitamente. E aquele senhor passou a ajudar ele na limpeza, em fazer as coisas e tal. Mas ele disse: você não é meu escravo, pode ir embora a hora que você quiser. E o senhor então dizia para ele: você me comprou, agora aguente. Então eles levavam em brincadeira como fosse família. Lucas saiu e uma equipe muito grande de pessoas maldosas, sabendo que ele dava ajuda às pessoas, curava as pessoas, porque ele tinha o poder divino mesmo sem saber. Então ele curava as pessoas, então foi lá, no momento que ele não estava, e quebraram todo o consultório dele, toda a casa dele. Pegaram o escravo e furaram os 2 olhos. Meu Deus. E foram embora. Lucas chegou, ficou desesperado. Não pelos bens materiais, mas por aquele homem que ele amava e que também o amava, os olhos furados. Ele pegou então gases e colocou sobre as vistas daquele homem, colocou uma faixa para que não caísse e disse: meu irmão, eu não tenho como curar você, mas quem sabe Deus cura. Depois de uma semana, ele tirou os gases com a água, limpou bem os olhos do rapaz, e aí falou para o rapaz: você está me vendo? E recebeu a resposta: lógico, seu bobo, não está vendo que eu estou olhando para você? Curou a vista. Daí para frente, Lucas passou a ser discípulo de Jesus. Que bonito, né? Então, meus queridos, nós precisamos acreditar. Acreditar em nós podemos. Porque Deus disse: são meus filhos. E nós sabemos que somos filhos de Deus. Ah, mas eu não tenho poder nenhum. Então mude a sua sintonia, mude os seus pensamentos. Passe a buscar ser bom. E você vai conseguir fazer muitos milagres, muitas curas. Todos nós podemos. Isso é certeza. Independente do grau evolutivo, né? A gente... Porque é o evolutivo mais espiritual, o lado divino, não o material. A gente vê muitas pessoas que têm possibilidade de fazer o bem, tem muito conhecimento, muito estudo, mas não faz nada. Perfeito. Porque não tem o conhecimento divino. Não é o estudo materialista que vai fazer um homem bom. O homem bom quem faz é ele, e não precisa de estudo. Ele pode ser bom sem estudo nenhum. Quantos anos nós estamos aí nascendo e morrendo? É capaz de dizer, Éder? Não, nem imagino, hein? É difícil dizer.
Mas cada passagem nossa, de um ciclo para outro, é mais ou menos 1000 anos. De uma encarnação para outra? Não, de uma passagem do ciclo para outra. Ah, entendi. Mais ou menos 1000 anos. De uma encarnação para outra, vai variar muito da necessidade nossa e do ambiente onde vamos. E também não tem um número certo de encarnações, né? Não tem o número certo para se encarnar. Antigamente tinha um número mais longo, porque o pessoal era muito odioso, tinha muito ódio. E ainda existe algum espírito nascendo com ódio. Você vê que antigamente, você fez uma lembrança boa, antigamente a criança nascia e na hora de mamar mordia o peito da mãe. E a mãe gritava. Uhum. Ah, mas não tem dedo, peito não é seu, ela dizia. E hoje você vê que não existe mais isso. A criança, quando estava maior, com uns 3 meses ou mais, ela batia no rosto da mãe. Por que ela fazia isso? Porque ela tinha ódio e lembrava daquele ser que lá no atrás lhe fez mal. Hoje já não temos mais isso, porque já não está tendo tanto ódio, já tem mais conhecimentos divinos. Todos nós. Pergunta interessante da Kátia. Ela diz assim, ó: tenho ataques de pânico por medo da morte. Como posso superar isso? Saber que não vai morrer. Nós não morremos. Nós passamos por aqui e retornamos para o plano espiritual da onde nós viemos, que é o nosso mundo permanente do futuro, e encarnamos só para sofrer. Então, a encarnação é para nós pagarmos os nossos erros e aprendermos. Não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo de morrer. Não precisa ter medo de morrer. É a cura. Saber que não morre. Agora, tudo de mal que fizer, terá que resgatar. Mas se ela tem já o conhecimento e tem o medo de morrer, busca fazer só o bem. Fazer tudo que seja bom para as pessoas. Fazer as pessoas sorrirem. Amar a todos. Não ter ódio. Porque às vezes você tocou num ponto interessante nessa resposta, porque às vezes a gente não tem o medo da morte, às vezes o nosso subconsciente está com medo da colheita, né? Da colheita. Também tem isso, né? Tem. Mas a gente pode colher já na mesma encarnação. Não, nós podemos, aí já escolhemos na outra, né? Nessa nós podemos redimir os nossos esforços de caridade. Perfeito. Nós redimimos ao tempo e à dor. Que é o que Jesus disse: vem a mim, que eu te aliviarei. Perfeito. Nós temos sempre um ponto de ajuda. E o anjo da guarda dela, que não larga dela, tá junto. Ela é muito bem amparada pelo seu anjo da guarda. Ninguém tá abandonado. Ninguém fica sozinho. Independente da religião, né? Independente da religião. A pessoa pode ser ateia, ateu, ela nunca tá sozinha. Nunca ninguém está sozinho porque Deus não permite. E depois outra. Nós sempre precisamos dos outros. Se nós ficarmos isolados num quarto, sem ter ninguém encarnado vindo nos ver, conversar, nós acabamos ficando doentes. Eu tenho até um caso de uma senhora que eu não conheço, também ela mora no Guarujá, se eu não me engano, e ela está com síndrome do pânico, ela tem medo de tudo. E eu perguntei para ela, talvez, não sei se é o caso da moça, qual a ligação dela com os familiares. Ela tem família, ela conversa com os familiares, seja parente, seja primo, tio, pai, mãe, irmão, conversa com os amigos, vai visitar algum amigo doente, busca perdoar aqueles que lhe ofenderam, mas com sorriso, com perdão de coração. Ela não me ligou mais. Então eu não sei a resposta dela, mas eu creio que deveria ser isso. Perfeito. Então nós precisamos ser muito afetuosos com aqueles que vêm a nossa bem próximo de nós. O Haroldo, uma vez, ele comentou que para a gente tomar atenção, ter essa atenção, de se a gente estiver se isolando muito, porque é uma das técnicas dos espíritos que querem o nosso mal, né, os obsessores, né, que às vezes ele vai afastando pessoas que estão próximos de nós, pessoas que poderiam nos alertar sobre algum equívoco, algo que a gente está fazendo de errado, né? Então a gente também tem que tomar esse cuidado de não estar se isolando também quando tiver nesse
estado de tristeza, de pânico. Não podemos ficar sozinhos. E quando nós... E não ficamos, a lei divina não permite que nós ficamos sozinhos. Só que o nosso pensamento é que manda, o nosso livre-arbítrio. Se nós pensarmos ruim, os espíritos bons não ficam perto, porque eles vão se sentir mal. Eles saindo de perto, como eu disse no início, o universo não tem lugar vago, então o bom sai, o que vai acontecer? O mal se aproxima porque tem vaga. Vai para ali. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Mas pensa, então não pensa mais. Essa aí já é uma resposta de uma pergunta que Allan Kardec fez, né, pros benfeitores, que ele diz assim: como afastar os maus espíritos, atraindo o bom. Eu costumo dizer muito que tem 2 times de futebol que não se dão de jeito nenhum. Não vou dizer qual time, né? Porque eu não vou puxar sardinha para ninguém. Mas 2 times de futebol que não se dão de jeito nenhum. A torcida, os jogadores... Vamos dizer Brasil e Argentina, tá bom? Então, é um absurdo. Coloca esses 2 jogadores num quarto. Não vai dar certo. Então, meus queridos, quando a gente aprende a não discutir, marido e mulher, quanto marido e mulher aí nas brigas, nos tapas, sem beijo, porque não pode por causa da AIDS, da coronavírus, né? Então não tem beijos, né? Mas nos tapa. Às vezes por causa de um olhar, o marido ou a mulher olha para um lado que tinha uma pessoa lá e que aquele que está cobrando ali o motivo da pessoa que olhou, às vezes achou a pessoa bonita ou simpática, já briga com o outro. Quer dizer, ele que achou bonito, ou ela que achou bonito, e vai brigar com o outro porque o outro olhou. É absurdo, mas está cheio disso daí. Ah, mas fica na briga. Não, chegam a se matar. Mas pensa que se livraram? Na outra encarnação, meu querido, alguém vai carregar o outro no colo. Lei de ação e reação. E só o fato dos 2 estarem juntos já é um resgate, né? Já é um resgate. Então nós temos que aprender a não ligar para o que o outro faz ou fala. Temos que perdoar. Se Maria de Nazaré conseguiu perdoar toda aquela multidão que sacrificou Jesus, meu Deus, tirou a vida de Jesus crucificado, por que nós não aprendemos isso e não vamos ligar para coisas tolas, coisas bobas? E imaginem, uma mãe vê o próprio filho inocente, sem nada a dever. Sem nada a dever ali naquela situação, na cruz. Às vezes a gente esquece de ter esse olhar por ela, né? A força dessa mulher, né? A coragem, a força, o amor, a fé, tudo. A Maria exemplificou para nós tudo, o amor de mãe, todo. Porque amor de mãe não é aquela que sai matando, morrendo por causa do filho. Porque ela sabe, já sabia que ele não ia morrer, que ele ia continuar. Porque ele tinha dito, ao 3º dia estarei de volta. Então, ela sabia e tinha fé. Agora, o sofrimento dele na carne era muito grande. Não é fácil a gente ver. E nessa questão da evolução, Juvenal, até quando a gente evolui? É quase infinito, ou seja, infinito. Porque nós temos até quando nós vamos encarnar. Nós vamos encarnar enquanto nós tivermos maldade, enquanto nós tivermos consertos com as outras pessoas, reparação, aprender a amar realmente todos, aí não precisamos mais encarnar. Nós vamos para um planeta onde não tem ninguém encarnado e nem dores. Ninguém vai ficar com febrinha, ninguém vai ficar com dodói, nada. É um planeta porque só vai ficar ali o ser espiritual. Não tem crime. Com o corpo evoluído. O corpo também é espiritual. Então ele não precisa mais se encarnar. Ele só precisa encarnar porque ainda tem coisas a resolver, a aprender. Por isso que começa lá naquele ciclo inicial que nós falamos e vai passando de ciclo em ciclo para aprender tudo e passar por tudo.
para quando chega lá você já sabe tudo, tem tudo. É curioso, né? Não Que assim, precisa mais. até dentro do próprio planeta Terra tem as diferenças de cultura, né? Em De casa tem. em casa, né? É. E aí vamos supor, às vezes vem alguém de um outro país. Aí vem pro Brasil, alguém da Suíça, Suécia, que seja, e vem pro Brasil, Canadá, né? E vê a gente prendendo a bicicleta com corrente, trancando, fala, meu, mas não entende, né? É, E aí eu fico pensando, e nós, no plano espiritual, né? Tem um livro da Patrícia, através da tia dela, da Vera Lúcia Marinzec, que ela relata, né? Quando vem ela já tá, desencarnou, tá ali adaptando na colônia, uma colônia ainda espiritual, e, e aí vem um amigo da família ali e fala, vamos no teatro, vou te levar num teatro. E ela busca o olhar da avó dela, que já estava ali no plano espiritual, para ver se ela pode confiar, se ela pode ir. E a avó dela fala: não, aqui é todo mundo no mesmo nível, no mesmo grau, não tem que ter aquela preocupação terrena. Pode ir no teatro. Eu fico pensando num mundo, isso na colônia, imagine num mundo em que a gente possa viver confiando em todos, né? É para um é. mundo só com Chico Xavier? Olha, tem mundos muito evoluídos e que os carros é de todos. Você não precisa ter carro, porque você apenas vai ficar no lugar que o carro vai passar e te pegar e levar. Ele não vai precisar de petróleo, não vai precisar de água, não vai precisar de pneu, não vai precisar de nada. Ele flutua. E aqui no mundo nosso, já estão querendo preparar esse carro. Só que a ganância é muito grande. Quando o homem tirar a ganância, nós vamos ter, no nosso planeta aqui, nós vamos ter coisas muito boas. A evolução moral nossa não acompanha Não a acompanha. tecnológica. Não. A ciência, por incrível que pareça, ela passa a espiritual. Sabia, meu irmão? Porque o homem se preocupa mais com bens materiais do que com o espiritual. Mesmo quando ele tem muito conhecimento. Ainda vacila. Aquilo que nós falamos na nossa conversa, não é o estudo Metódico ali. esse de aprendizagem de ciências, de coisas, que vai fazer o homem bom. Não é. Comentário aqui da Laurinda, ó. Boa noite. Eu tive uma crise existencial nessa pandemia. Percebi que eu tive uma transição espiritual muito grande. Vejo que hoje sou uma pessoa melhor. Interessante, Graças né? a Assim, Deus. a gente, o que poderia dizer até sobre a pandemia? Seria mais ou menos a mesma visão da guerra? Seria para livrar o homem de ter ódio. Porque como ele não fez nada, só sofreu, não tinha de quem ter ódio. Então as doenças, quando acontecem, a gente não tem ódio de quem mandou a doença, porque ela veio para... Por quê? Agora, quando alguém nos atira uma pedra e machuca, aí nós ficamos com ódio porque aquela pessoa atirou a pedra. Entendi. Então, a guerra é justamente para evitar o ódio nos corações. A parte da pandemia, a parte né? da pandemia. Você vê que nós tivemos as enchentes, tivemos as descidas dos morros, e uma coisa que muito, vamos dizer assim, triste, né, que foi esse caso das pessoas que morreram na enchente. E lembrando de épocas passadas, nós lembrávamos da guerra. Eles pegavam, cavavam balas e jogavam as pessoas lá dentro. Então, enterro, vamos dizer, do jeito que aconteceu, com os morros, tudo, não estou dizendo que seja isso, mas pode ser um resgate daquele pessoal. Antes de Jesus também, o pessoal pegava as pessoas como escravo e punham para trabalhar forçosamente, e quando a pessoa ficava sem forças para o trabalho, eles jogavam numa ribanceira e enterravam. Sem problema nenhum. Então, muitas coisas que aconteceram que possa ser resgate. Teve um dia aí que teve 3 tragédias assim, que impactou todo mundo, né? O alagamento, né? Fala aí, Kaique.
Deixa eu ir repetindo, o pessoal ia ouvindo também. O incêndio, a explosão do ônibus e a guerra. É tudo esses, assim, notícias que chegou para nós, para todos, assim. E aí ele até comentou, se tiver oportunidade, pergunta, porque a gente gostaria de saber, né? O porquê dessas tragédias e se tem alguma ligação, todas ao mesmo tempo, esse estado que nós estamos vivendo, né? Nós temos o resgate. Muitos de nós, às vezes, não cometemos nada disso, mas nos choca. Nós temos uma dor, principalmente quando é um amigo ou um familiar. Então, nós precisávamos passar por essa dor. É um resgate simples, né? Porque não é nós, é outro que está passando o sofrimento, mas nós sentimos no coração a perda. Nem na guerra vai causar muita dor. Por isso que eu disse, muito ódio vai haver se houver a terceira guerra. Por isso que a morte por doença é menos odiosa. E aí a importância da gente estar estudando e ter essa consciência que, como você disse para a moça ali, que a morte do corpo físico não é o fim, né? Não é o fim. Temos que acreditar, ter fé. Nós estamos vendo isso aí. Já temos o conhecimento. Nós somos eternos. Maravilha. E podemos fazer tudo o que queremos, né? Só veja o que você faz. Não faz o que não gosta, porque depois vai ter que fazer. Tem que colher, né? Temos que passar.